Muito bem, começando mais uma live hoje, aqui no Facebook, no Instagram, para compartilhar a respeito de casamento, para compartilhar a respeito da vida, compartilhar a respeito de realizar sonhos, alcançar os nossos propósitos de vida. Então, você que está chegando aí, vai dizendo para mim, né, de onde você está, onde você está agora assistindo essa live, e a gente vai interagindo aqui a respeito desse tema, né? Semana passada, hoje é segunda, né? Semana passada eu estava compartilhando a respeito de autorresponsabilidade, compartilhei sobre consciência, né? Como a gente precisa ter consciência da nossa ação, das nossas decisões, e que às vezes a gente age de maneira involuntária, a gente age sem pensar, a gente simplesmente age ou reage a algumas coisas que acontecem, e às vezes a gente fica reclamando sobre as coisas que acontecem com a gente na vida, e justifica, e busca culpados, ao invés de buscar a solução de fato para aquilo que a gente quer. Então, a gente precisa ter consciência, a gente precisa ter autorresponsabilidade, mas hoje eu vou falar algo também relacionado a isso, que a gente precisa ter dois fatores que nos conduzem a realizar os nossos objetivos. E os dois fatores principais que nos ajudam a realizar são a direção e a velocidade. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Você tem que agir certo na hora certa, para ter os resultados que você deseja. Agir certo na hora errada pode não dar os resultados que a gente quer. E agir precipitadamente também pode não dar o resultado que a gente deseja. Então, a gente precisa agir certo na hora certa. E uma frase que é muito dita hoje, ou melhor, não é bem uma frase, mas duas palavras que são colocadas e que há uma comparação, as pessoas ficam comparando velocidade e direção. Tem pessoas que vão muito rápido, tem pessoas que são mais devagar, tem pessoas que são bem lerdinhas, né? Briane está rindo aqui, porque tem pessoas que são lerdinhas, né? Lerdinho sou eu. Mas tem pessoas que são muito rápidas, mas elas estão na direção errada. E quando alguém, mesmo que muito rápido, agindo muito rápido, ela age na direção errada, agir rápido, em alta velocidade, na direção errada, ao invés de te aproximar do teu sonho, te afasta rapidamente dele. Porque você age muito rápido, numa direção contrária, você vai para muito longe rapidamente. Também, às vezes a gente está na direção certa, mas se a velocidade não é adequada, às vezes a gente vê as oportunidades passarem por cima da gente. E às vezes, estava refletindo a respeito disso, na praia, né? Caminhando no calçadão, ou correndo no calçadão, a gente vê pessoas que estão em direções opostas à nossa. Tem pessoas que passam num caminho diferente do que a gente está percorrendo. Mas tem pessoas que estão na mesma direção que a gente está, indo para o mesmo lado que a gente está. E, de repente, há pessoas que passam por nós correndo rapidamente, elas vão embora, e às vezes a gente se sente para trás, porque alguém passou rapidamente na nossa frente e já alcançou alguma coisa que a gente deveria ter alcançado. E agir certo, mas na hora certa, na velocidade certa, é muito importante. Às vezes a gente, nessa corrida, por exemplo, na praia, como eu usei essa ilustração, às vezes você está nessa corrida e você começa também a alcançar outras pessoas. Você, de repente, começa a se ver ultrapassando outras pessoas. Então, é importante que a gente esteja na velocidade certa, mas também na direção certa para alcançar o que a gente deseja. Se a gente não juntar esses dois fatores, velocidade e direção, a gente pode não alcançar o que a gente deseja. Então, tem poder, no livro O Poder do Agora, né, do Paulo Vieira, ele usa uma frase que é muito interessante. Ele usa a frase assim: tem poder quem age, mas tem mais poder quem age certo na hora certa. Quem age na direção certa e na velocidade certa. Às vezes a gente perde oportunidades porque a gente pensa demais.
Às vezes a gente perde oportunidades porque a gente quer avaliar todos os cenários. E às vezes a gente vê o tempo passar. E a gente fica preso a algumas questões que nos impedem de ir em frente. Fica preso a algumas questões que fazem com que a gente se sinta impedido de ir a outro lugar, a fazer outras coisas, a se desafiar para alcançar aquilo que a gente deseja. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Isso acontece no trabalho, isso acontece no casamento, isso acontece nas finanças. Se a gente não agir certo, na hora certa, a gente perde muito. A gente fica vendo as coisas acontecerem e às vezes esperando que algo melhor aconteça, uma situação melhor apareça, e às vezes essa situação não vai aparecer. Na Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 11, diz que aquele que fica observando demais o tempo, nunca semeia. Fica olhando e fala assim, amanhã acho que vai ser melhor, amanhã acho que vai ser melhor, acho que amanhã pode ser melhor, e aí acaba nunca semeando. E nesse mesmo capítulo de Eclesiastes 11, a gente vê que ele diz assim, olha, semeia de manhã, mas semeia também à tarde. Não coloca todos os frutos no mesmo cesto, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, que semente que vai frutificar, a semente da manhã ou a semente da tarde. E às vezes a gente perde as oportunidades. A gente perde as oportunidades que a gente tem, porque a gente tem medo de agir. E quando a gente tem medo de agir, a gente distancia relacionamentos, a gente afasta pessoas da gente, do nosso convívio, a gente perde as oportunidades de negócio, de parceria, oportunidades que surgem, e às vezes surgem uma única vez. Quando a oportunidade passa, a gente não consegue mais agarrar. Tem até a mitologia grega, eles usam muitas esculturas, né, para representar os deuses, as crenças, as ilustrações que eles fazem, e a oportunidade, ela é apresentada como uma estátua de um homem que tem cabelo apenas na frente e é careca atrás. Isso é para simbolizar que a oportunidade, ela é agarrada, ela pode ser aproveitada quando ela vem até você. E quando ela vem de frente para você, você pode aproveitar, mas depois que ela passa, não adianta mais tentar segurar, porque é careca, não tem mais como você segurar ali naquela parte de trás, né? Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades e tem que agir certo na hora certa. Se a gente passar o tempo, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Talvez você consiga recriar alguma oportunidade, talvez você consiga formar uma situação em que você aproveite de novo, ou aproveite agora, algo que você perdeu lá para trás. Mas a gente precisa ter decisão, visão clara do futuro que a gente quer. Eu vou falar sobre isso, sobre uma visão clara na quarta-feira. E a gente precisa ter uma visão clara de futuro, mas a gente precisa decidir o que a gente quer fazer para conduzir a nossa vida e agir na hora certa, na velocidade certa. Por exemplo, eu e Briane, nós temos vários sonhos, né? A gente tem vários objetivos de vida, várias situações que a gente coloca, várias áreas da nossa vida, a gente coloca objetivos. E nós temos um objetivo de completar 75 anos juntos, de casados. Nós queremos fazer uma festa com a nossa família, né? Imagina, 75 anos de casados, celebrando com a família. E aí, se você parar para pensar nisso, quando a gente pensa em fazer isso, eu estou dizendo o seguinte, olha, para pensar em 75 anos de casado, uma coisa não pode acontecer. O que não vai acontecer é divórcio. Então, você já tem uma direção e como agir para chegar lá. Além disso, a gente vai pensar o seguinte, nós vamos completar 75 anos de casado e essa festa vai ser em 2069. Pensa você imaginando a festa, a celebração em 2069. 75 anos de casado. Ontem nós conhecemos uma pessoa, o irmão Altamiro, e ele e a sua esposa estão completando agora nesse mês 68 anos de casado.
Eu nunca conheci uma pessoa que tivesse mais tempo de casado que o irmão Altamiro. Né? Eu nunca conheci uma outra pessoa que tivesse tanto tempo assim de casado. Eu já vi 50 anos, 55 anos, mas 68 anos eu nunca tinha visto. E assim, é uma maravilha você ver isso, e você vê que vale a pena. O problema é quantos casais a gente vê encarando essa jornada, e quantas pessoas você conhece que tem 40, 50, 60 anos de casado. Às vezes as pessoas estão aí com 3, 4, 5 anos, e a gente já teve casos de uma semana procurar divórcio. A gente já teve caso de celebrar um casamento num sábado, e na quinta-feira a pessoa nos procurar dizendo que queria separar. Então, é muito fácil você tomar decisões precipitadamente, mas agir certo, na hora certa, para conduzir ao objetivo que você deseja, é que é difícil. Então, a gente não pode controlar a velocidade, nesse caso que eu falei, né? Eu e a Briane, a gente não vai, como no filme Clique, apertar um botão e acelerar para chegar lá. Até porque a gente não quer perder esses 51 anos que falta. Pensa só, falta 51 anos ainda para a gente completar 75 anos de casado. 51 anos que falta é mais do que a gente tem de idade. Ou seja, a gente quer ainda viver muito junto. Só que como eu não consigo controlar a velocidade nesse caso, eu preciso agir na hora certa, com a intensidade certa nas minhas ações, nas nossas ações para o nosso casamento. É separar um dia para o nosso casamento, né? Nós temos um dia da semana em que nós separamos para nós saímos, nós assistimos um filme, nós assistimos em casa ou no cinema, vamos lanchar, vamos jantar, vamos passear, vamos fazer alguma coisa. É um dia separado na semana em que a gente se desgruda do computador, do celular, dos atendimentos, do nosso trabalho, mas a gente se preocupa, então, nessa hora, apenas um com o outro. Né? Ter um tempo junto, um tempo de qualidade, um tempo de investirmos no nosso casamento. Então, isso é agir certo, na hora certa. Porque não adianta querer, e a gente atende vários casais assim, né? A gente atendeu muitos casais nesse sentido, de que depois que o caldo já está entornando, né? O copo está transbordando, aí eles querem sair para jantar, aí eles querem ir ao cinema, aí eles querem ir passar um fim de semana fora, né? E aí é tarde demais, às vezes. Aí já sobrecarregou demais. Hoje estava ouvindo uma pessoa dizer, e ela falando bem assim, olha, eu já nem estou ligando mais para esse meu relacionamento. Né? Eu já nem ligo mais para aquilo que está acontecendo, eu já nem ligo mais para a maneira como ele fala, eu já nem ligo mais para as coisas que ele faz, eu já não consigo mais me conectar. E quando chega num ponto como esse, é muito difícil você ter reverter esse quadro. Não é impossível, mas é difícil. Para reverter, precisa agir certo na hora certa. É preciso mudar as atitudes, é preciso ter consciência. Né? Na semana passada, se você olhar aí no Facebook, no SOS Família BR, você vai ver lá, tem as lives da semana passada, da outra semana, você vai ver lá eu falando sobre a consciência, sobre como a gente tem que agir de maneira pensada para desenvolver competência. E às vezes a gente tem competência, a gente faz sem pensar. E isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Né? Às vezes a gente amarra a cara, a gente fecha o semblante, a gente fica nervoso, e isso é sem pensar. É uma competência inconsciente, a gente faz sem saber. Né? E a gente precisa desenvolver a responsabilidade, a autorresponsabilidade, para que a gente possa alcançar aquilo que a gente deseja, né? Estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas, estou vendo o Renato aqui no Facebook de Itaperuna, estou vendo o Bruno, né, aqui, o Marcelo também passou por aqui, meu pai passou aí, né, Celção passou aí, né, o David, teve outras pessoas que passaram aqui no Instagram. É bacana a gente poder compartilhar, né, o Bruninha entrou aí agora, então a gente vê assim, é muito importante a gente aprender
a tomar decisões corretas na hora certa. Porque depois que o tempo passa, é difícil, a gente não tem como voltar atrás. Eu tenho que tomar decisões certas hoje. E para tomar as decisões certas hoje, na hora certa, do jeito certo, falando da maneira adequada, da forma adequada, eu preciso estar consciente. E para isso a gente precisa desenvolver habilidades. A gente precisa ter uma percepção de mundo maior do que o que a gente tem. Cada dia a gente precisa desenvolver isso. Vou aí nos próximos dias falar também sobre sabedoria para o relacionamento e o que a gente tem que fazer para encontrar sabedoria. Mas na quarta-feira eu vou estar falando sobre uma visão de futuro, sobre como a gente se preparar e desenhar uma visão de futuro para as nossas vidas, né? Então, você pode participar, você pode marcar outras pessoas aqui, quarta-feira, 8 horas, vai ser no Facebook e no Instagram de novo, a gente vai estar aí. Então, para você pensar, amanhã é feriado, né? Dia 1º de maio, amanhã é feriado. Então, para você pensar, o que você pode agir de maneira correta amanhã, na velocidade certa, no tempo de amanhã? Sabe, pensando nisso, né, me vem aqui à cabeça agora, quantas oportunidades a gente perde de passear, de ir ao parque, ir à praia, né, de deitar na rede, de fazer nada, né, mas de fazer nada com alguém, e aí de você estar junto, e às vezes a gente perde essas oportunidades, porque a gente está muito cansado, a gente não quer fazer nada, a gente está sem vontade. Então, a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem. A hora que você aproveitar, de novo, como diz o Paulo Vieira, tem poder quem age certo na hora certa, na velocidade certa. Você vai ter os resultados que você deseja, que você espera. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe suas finanças, Deus abençoe seu trabalho, e que você tome as decisões corretas para, na velocidade, no tempo certo, você alcançar, então, os objetivos que você deseja. Deus te abençoe e tenha uma boa semana. Até quarta-feira, hein? Te espero aí. Tchau.